Furacões e tornados são exemplos assustadores da força incontestável da natureza. Tempestades como o furacão Katrina tiraram a vida de quase 2.000 pessoas e deixaram um rastro de devastação que levará décadas e bilhões de dólares para ser reparado. Não há como impedir que furacões como o Katrina aconteçam, mas hoje é extremamente importante prever onde e quando as mudanças climáticas severas podem acontecer. Mas o problema é que a previsão do tempo é um dos trabalhos mais complexos que se tem notícia e depende de uma rede tecnológica global extraordinária. Então, como é possível? Denver, Colorado. Estamos no fim do verão e já é possível ver as grandes planícies cobertas por nuvens pesadas, resultado de uma frente climática proveniente do sul. As tempestades que acontecem neste lado do mundo chegam a parar cidades inteiras, trazendo raios e inundações inesperadas. Nessa época do ano, esta área é famosa por suas condições climáticas complicadas e tudo o que as cidades podem fazer é confiar nas previsões do tempo para se prepararem. Por isso, aqui no Serviço Nacional de Meteorologia, em Boulder, nos Estados Unidos, todos estão ocupados monitorando a aproximação da tempestade. Serviço Nacional de Meteorologia. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos tem mais de 130 escritórios espalhados pelo país. Ele é responsável por toda a previsão do tempo a curto e longo prazos, e todos de agências do governo a serviços de emergências. E pessoas comuns dependem deste órgão e de suas previsões. Mas prever o tempo não é nada fácil, e para descobrir como vai ser o amanhã, eles primeiro precisam saber o que está acontecendo hoje. Por isso, nos maiores aeroportos e em lugares estratégicos espalhados pelo país, foram instaladas mais de 2.000 estações meteorológicas automatizadas como esta. Estes homens do tempo eletrônicos trabalham 24 horas por dia, coletando informações valiosíssimas para meteorologistas como Jordan Powers. No centro há uma abertura, temos um balde que coleta a chuva cai dentro dele, passa por aqui e este aparelho mede a quantidade de chuva que está caindo nesta área. Em um dos lados da torre fica um anemômetro, que mede a velocidade do vento, enquanto do outro lado, um catavento relata a sua direção. Ali no meio fica um aparelho sensor de temperatura. Também temos dois dispositivos, um chamado higrômetro, que mede a umidade do ar e o ponto de condensação, e outro que mede a pressão barométrica. A torre no topo envia toda a informação para o distrito de controle. A grade pequena lá em cima é um painel solar que mantém a bateria interna carregada para que seja possível mandar os sinais de rádio de volta ao computador principal. Mas o homem do tempo automatizado só consegue medir as condições climáticas dentro de uma área limitada. Por isso, o Serviço de Meteorologia também usa uma rede de mais de 150 estações como essa. Essa bola de golfe gigante abriga um radar transmissor poderoso que consegue identificar tempestades dentro de um raio de 460 quilômetros. David Rosansky explica como. O radar funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os técnicos estão sempre analisando os dados criados por este e outros radares na área. Os 3 ou 4 radares juntos acompanham as tempestades enquanto estas se movem do leste para o oeste. O radar manda uma série de pulsos. Ao baterem em uma tempestade, os pulsos voltam e a antena interna recebe o sinal refletido. Este reflexo, ou sinal Doppler, dita o local da tempestade ao serviço de meteorologia, permitindo que eles calculem sua velocidade e direção, assim como o tipo de precipitação que ela carrega. Isto é, uma chuva com neve ou granizo. Quando usado junto com as estações meteorológicas automatizadas, o radar produz uma enorme quantidade de informação sobre o que está acontecendo em terra também. Mas para fazer uma previsão precisa, o serviço meteorológico também precisa saber as condições lá em cima na atmosfera. Este é o meteorologista Byron Lewis. Aqui, no escritório de previsão do tempo em Denver, Byron passa o dia lidando com balões. Contudo, estes não são balões normais do tipo que você acharia por aí. São balões sofisticados, com dispositivos de medição climática. Primeiramente, ele pega os balões de látex e os enche com gás hélio até que o balão esteja leve o suficiente para levar sua carga. Esse dispositivo é um tipo de transmissor chamado de radiosonda, e ele envia todas as informações sobre as condições atmosféricas para o computador que fica no escritório de Byron.
Um paraquedas é acoplado a ele, porque quando solto, o balão sobe até a estratosfera a 200 quilômetros acima da superfície e depois arrebenta, fazendo com que a radiosonda volte de paraquedas para a Terra. Depois de tudo pronto, é hora de Byron sair para o lançamento. Quando eu lançar este balão, ele vai subir a uma velocidade de mais ou menos 275 metros por minuto. Antes de estourar, ele subirá a uma altitude de aproximadamente 37 mil metros, capturando dados sobre a temperatura, a pressão e a umidade. Depois de conseguirmos toda a informação detalhada minuto a minuto, poderemos determinar qual é a velocidade e direção do vento. Enquanto o balão sobe, transmite um fluxo contínuo de dados, os quais Byron retransmite pela internet para o serviço meteorológico. Mas outras centenas de balões como este são mandados todos os dias de mais de 750 localidades diferentes em todo o mundo. Juntos, estes dispositivos flutuantes não só mantêm um exército de observadores de OVNIs com os olhos grudados no céu, mas também captam imagens incrivelmente detalhadas da atmosfera terrestre. Mas mesmo com todos esses dados, o serviço meteorológico ainda não tem informação suficiente para fazer uma previsão precisa. Eles ainda precisam ir mais alto, e desta vez para fora da Terra. O programa para o satélite ambiental geoestacionário operacional começou em 1974 e hoje existem 4 deles operados pelo Serviço Meteorológico Norte-Americano, orbitando a quase 36 mil quilômetros acima dos Estados Unidos. Estes satélites são geoestacionários, quando analisados em relação à superfície terrestre, podendo assim monitorar constantemente os padrões climáticos, cobrindo toda a área correspondente aos Estados Unidos, América do Sul e Oceanos Pacífico e Atlântico. Além de enviar para a Terra imagens climáticas, eles também fazem leituras das condições atmosféricas, como temperatura das nuvens, umidade do ar e distribuição de ozônio. Mas, para nossa surpresa, para manter estes satélites em órbita, é necessário analisar o clima no espaço também. Para isso, aqui no Centro de Previsão de Tempo Espacial em Colorado, o Dr. Joe Canches monitora a superfície do Sol à procura de sinais de tempestades solares que possam afetar os sensores dos satélites. Analisamos o Sol à procura de brilho solar, erupções na corona e ondas de vento solar de alta velocidade em direção à Terra. As partículas solares que colidem com os satélites podem afetar os sistemas de imagens e os dispositivos de identificação. E tudo o que fazemos hoje em dia está de alguma forma ligado ao uso de um satélite. Além disso, as previsões espaciais ajudam os astronautas a se prevenirem de várias situações, como uma insolação grave. Fornecemos previsões diárias sobre as condições climáticas à Estação Espacial Internacional. É importante que saibam se há partículas que possam bombardear os aparelhos a bordo ou se há radiação espacial que possa afetá-los biologicamente. De volta à Terra, o Serviço Meteorológico agora já tem um fluxo constante de informação proveniente de uma série de sensores, incluindo as estações meteorológicas automatizadas, os sistemas de radares, os balões meteorológicos, os sensores oceânicos, os aviões meteorológicos e os satélites. Juntos, eles produzem dados suficientes para abarrotar as prateleiras de todas as bibliotecas do mundo em apenas 10 minutos. Mas estas informações só dizem respeito ao clima de agora, o que é interessante, mas não é útil se você quiser planejar um passeio no fim de semana e não sabe se deve levar um guarda-chuva ou um bronzeador. Para prever como o clima vai estar daqui a uma semana, muitas outras análises precisam ser feitas. Este é o Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica em Boulder, Colorado. É aqui que fica o supercomputador da IBM, o Blue Eyes. O Blue Eyes é um computador diferente. Para começar, ainda que você pudesse comprar um, precisaria de um espaço bastante grande, porque este cérebro eletrônico toma toda uma sala. Capaz de fazer até 12 trilhões de cálculos por segundo, esta máquina consegue até dizer o significado da vida. Mas aqui, sua função é desvendar cada pequeno problema que surge na previsão do tempo, como explica o cientista climático Richard Loft. Cada processador trabalha em um problema de certa complexidade. Não são equações fáceis de serem resolvidas. Não seria possível resolvê-las à mão. Esta é a única forma de encontrar a solução. Poderíamos dizer que esta máquina é o nosso microscópio ou telescópio para olhar a Terra. Para produzir a previsão,
Richard insere as informações obtidas junto ao serviço meteorológico dentro do Blue Eyes. Depois de algumas luzes piscarem, o computador emite uma de previsão climática em tempo real. É fascinante ver as equações agirem e serem traduzidas nos fenômenos climáticos da nossa vida diária. Mesmo assim, os técnicos não confiam unicamente em máquinas para fazer as suas previsões. De volta ao prédio do Serviço Meteorológico em Boulder, Colorado, o meteorologista Kyle Friedan irá examinar as previsões feitas pelo computador e constatar a presença de chuvas. Nós, seres humanos, temos a habilidade de reconhecer padrões complexos, diferentemente de computadores como o Blue Eyes. Isso permite que Kyle use sua experiência para reanalisar a previsão do computador e compará-la com o histórico dos sistemas climáticos do passado. O que fazemos é analisar o que está acontecendo em grande parte do país e em grande parte do hemisfério, identificar onde os sistemas climáticos estão, qual a velocidade da sua movimentação e quais as mudanças que podem ser observadas. Então, comparamos as condições atuais, aquelas vindas das imagens dos satélites, com os modelos e constatamos a precisão presente nesses modelos. É incrível, mas apesar de se ter montanhas de informações à nossa disposição e todo o poder de cálculo de supercomputadores como o Blue Eyes, o sistema climático da Terra é tão complexo que só podemos fazer previsões para os próximos 5 dias. Contudo, a curto prazo, os técnicos como Mike Baker ainda conseguem ver o futuro com uma exatidão inacreditável. Estamos tentando fazer a previsão dentro de alguns graus, tentando identificar o início e o fim das chuvas ao longo de uma área de alguns quilômetros. Com a última previsão do tempo para Denver pronta, a equipe envia essas informações para as agências do governo, serviços de emergência e a mídia. Eu sou do Serviço Meteorológico Nacional. Teremos relâmpagos sem chuva nas montanhas do norte esta tarde. Ficarão mais fortes nas montanhas, nas colinas, entre 4 e 5. Temos de alertar sobre uma tempestade se aproximando. Para muitos de nós, a televisão é o veículo no qual realmente confiamos para saber sobre a previsão do tempo. Aqui no estúdio do AccuWeather.com, na Faculdade Estadual da Pensilvânia, o meteorologista especialista Bernie Reynolds informa ao público as previsões. A meteorologia está inserida na previsão. Mas para apresentá-la na televisão é preciso ir além. Nós já temos a previsão, mas o que importa é salientar como aquelas condições do tempo podem vir a afetar a vida de cada indivíduo. Esse é o segredo. Para fazer os usuários se interessarem pelo impacto que o clima causa em nossas vidas, a equipe de Bernie prepara uma série de gráficos atualizados que irão ao ar daqui a alguns minutos. O clima é algo tão importante que não podemos cometer nenhum erro. Ou então, vidas podem estar em risco. Está na hora, Bernie. Em 5, 4, 3, 2... Eu sou o meteorologista do AccuWeather.com, Bernie Ryle. Agora, a previsão para Denver. Tivemos um tempo maravilhoso esta semana, mais uma frente fria trazendo tempestade e trovões está a caminho e chega hoje. 4 dias depois, a tempestade cai em Denver como era esperado. E em questão de minutos, uma chuva torrencial é vista, causando alagamentos por toda a cidade e fechando as estradas. As únicas pessoas satisfeitas em ver a chuva são os técnicos do Serviço Nacional de Meteorologia nos Estados Unidos. É sempre assim. No fim do turno, nós entregamos a previsão do tempo e vamos para casa, sabendo que cumprimos a nossa missão. Eles não só previram que a tempestade ia começar exatamente no momento certo, mas também já sabem que amanhã de manhã o sol aparecerá e durará até o fim de semana. Bom, talvez.